Quando você resolver fazer alguma coisa, faça bem feito, porque senão isso vai trazer para você alguns prejuízos na sua vida prática. Vamos entender um pouco desta questão no vídeo de hoje. Sintam-se todos acolhidos, sintam-se todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção e este que vos fala, professor Júlio. Eu sou neurocientista e a minha especialidade é emoção. Bom, hoje eu quero falar com vocês uma coisa que todo mundo, de certa forma, já sabe, mas muita gente insiste em fazer errado. Então eu quero explicar o mecanismo neurológico que está por detrás de tudo isso para que você passe a fazer melhor as coisas na sua vida e tudo aquilo que você resolver fazer, ou tudo aquilo que você tiver que fazer, que você coloque ali o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, porque isso vai trazer benefício para você a longo prazo. Bom, professor Júlio, como é que funciona um hábito? Como é que uma pessoa, quando ela está gerando para ela um mecanismo automático, ela estrutura isso do ponto de vista neurológico? Bom, imagine a sua mente como se fosse, você está fazendo um buraco, né? Esse buraco ele tem profundidades. Então você tem uma parte mais rasa, você tem uma parte média e você tem lá o fundo do buraco. Assim funcionam os nossos mecanismos de internalização, de automatização das coisas que a gente faz. O que é importante a gente saber disso? Quanto mais raso estiver, mais fácil de sair do buraco. Quanto mais fundo você estiver, mais difícil sair do buraco. Pois bem, em termos de automatização, funciona a mesma coisa. Tudo aquilo que está mais raso é mais fácil de ser mudado. Se você pegar ali um livro como esse que eu tenho aqui em cima da minha mesa, lê a informação. Essa informação vai ficar perambulando ali pela sua mente durante um tempo. Daqui a pouco, isso vai embora. Se você lê de novo, se você lê de novo, se você lê de novo, isso vai começando a ficar num nível mais profundo. Esse nível mais profundo vai usar um tipo de memória que nós temos que está localizada numa estrutura do nosso cérebro chamada hipocampo. Então, no hipocampo nós também temos atreladas a essas memórias as chamadas memórias emocionais. E aqui tem um passo interessante para a gente compreender o todo. A partir do momento em que nós memorizamos alguma coisa, a partir do momento que nós internalizamos alguma coisa, para que você possa evocar esta memória, você precisa de um gatilho. Alguns pesquisadores chamam isso de marcador, ou outros chamam isso de chunkings, que são gatilhos. O que são esses gatilhos? São elementos disparadores que fazem com que aquela memória seja evocada. Por exemplo, qual é a cor da camisa que você estava usando ontem? Você não pensaria na cor da camisa que você estava usando ontem se eu não tivesse perguntado para você. Então essa informação saiu daqui, chegou, essa sonoridade chegou ao seu ouvido, você processou, a sua área primária, a sua área secundária, a sua área terciária da memória produziram um efeito. Puxa, eu não lembro. Ou então, era branca, era azul, era preta. Então, este gatilho, este elemento que eu usei agora, eu usei para evocar esta memória. Então, estamos olhando para quê? Para aquele poço lá, né? Para aquela profundidade, e nós estamos falando dessa média profundidade em que a gente usa as nossas memórias emocionais e o nosso hipocampo. Inclusive as estruturas que formam tanto a emoção quanto a parte da memória, as glândulas, né? Aqui nós temos na emoção o núcleo accumbens e a nossa amígdala cerebelar, e aqui nós temos o hipocampo e eles funcionam em paralelo. Pois bem, suponha que você continue fazendo esta mesma coisa de tal forma que isto se automatizou e foi parar na estrutura mais profunda lá do seu poço, que são os seus núcleos basais. Bom, o que são núcleos basais? São estruturas responsáveis por um tipo de automatização que já não requer mais tanto essa memória, que já não requer mais tanto essa coisa de ter que pensar
para poder fazer. Ou seja, é o processo mais profundo do nosso hábito. Os gatilhos, eles também agem lá nos nossos núcleos basais. E é aí que eu quero que você pare para entender uma coisa importante do seu dia a dia. Toda vez que você age, toda vez que você faz alguma coisa e você gera um gatilho que vai restaurar aquilo, que vai resgatar aquilo, quando esse gatilho é disparado, ele restaura tudo, ele faz com que sejam evocadas todas essas memórias e esses atos automáticos. Então, quando uma pessoa vai fazer alguma coisa, por exemplo, seu chefe mandou você fazer uma determinada atividade, e você vai cumprir essa atividade, você vai fazer essa atividade e faz ela de mau gosto, faz ela triste, faz ela sacudo, coisa do gênero, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar gerando para você um gatilho emocional em relação àquela atividade. Então, quando você for realizar qualquer coisa parecida com aquilo, você vai evocar ali também memórias emocionais que são ruins, que são trágicas, que não são tão desejáveis. Então, quando você for fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, não importa, até aquilo que você não curte fazer, se dedique total e completamente. Porque esse processo de você executar alguma coisa, gerar um gatilho emocional, ele estará presente em você cada vez mais de maneira automática. E se você não faz esse movimento de executar com boa vontade, isso passará a se tornar o padrão para você. Então, você vai fazer alguma coisa no seu trabalho e faz aquela coisa com mau gosto, não colocando tudo que você pode, não desenvolvendo tudo que você pode. Quando você for para a sua dimensão pessoal, quando você for fazer coisas pessoais, vai acontecer a mesma coisa. Por que algumas pessoas elas são tão realizadoras, elas conseguem fazer zilhões de coisas ao mesmo tempo? Porque elas aprendem a fazer isso em todas as dimensões. Essa ideia, esse mito que se criou na nossa sociedade de que a vida privada está separada da vida profissional, isso só existe nos livros. Na prática não funciona assim. Você é você na sua vida privada e você é você no seu trabalho. Por isso, quando você for executar alguma coisa, lembre sempre disso. Ao executar uma determinada atividade, e quando você for fazendo isso, ainda mais quando for algo recorrente, você vai gerando esses gatilhos emocionais que vão evocando essas memórias, tanto emocionais quanto essas memórias mais racionais, mais corticais. E quando você faz isso, você também afetará você na sua vida privada. Por isso, no seu trabalho, dê tudo que você pode, faça com vontade. Se você não curtir mais o seu trabalho, faça um planejamento e mude de atividade, saia da empresa. Mas não comece a fazer as coisas pela metade, porque isso vai afetar você na sua vida privada. E a mesma coisa acontece na vida privada. Quando você fica amolecendo, quando você fica, como se diz lá na linguagem militar, você fica acochambrando lá na sua vida particular, você também vai acabar fazendo isso na sua vida profissional, mais tempo, menos tempo. Ok? Então, aqui está um conhecimento que pode efetivamente mudar a sua vida, que pode fazer você entender o porquê de algumas questões, o porquê de eu estar procrastinando, o porquê de eu não ser um realizador da minha profissão. Isso tem a ver com a criação desses gatilhos. Então, quando for fazer, caia de cabeça, se dedique totalmente e você vai ver que os resultados para você serão sempre os melhores. Se você, porventura, ainda não é inscrito aqui no nosso canal Ciência da Emoção, aproveita, faz a sua inscrição e se você achou interessante esse vídeo, se ele for útil para você de alguma forma, que você indique também para outras pessoas. Beijo no coração, até a nossa próxima reflexão.